No dia 4 de fevereiro de 1979, às 22h30, estreava na rede Tupi de televisão o programa Abertura, criado e dirigido por Fernando Barbosa Lima. Seria o primeiro passo no telejornalismo brasileiro para o chamado fim do silêncio da censura. O Canal Brasil passa a apresentar uma série de 13 programas com entrevistas e participações extraídas do Abertura. Pela importância jornalística dessas gravações, realizadas há 35 anos, e prejudicadas tecnicamente pelo tempo, vamos apresentá-las na íntegra. Alzira e Lutero Vargas, filhos de Getúlio Vargas, voltam pela primeira vez ao cenário de uma tragédia que marcou a política brasileira no século XX. O quarto do Palácio do Catete, em que o presidente se matou às 8h30 da manhã do dia 24 de agosto de 1954. Os dois descrevem com detalhes como foram os últimos momentos do presidente. Estavam no palácio no dia da tragédia. Correram para o quarto do presidente quando ouviram um tiro. Getúlio, estendido na cama, ainda esboçou um leve sorriso para a filha. A ida dos irmãos ao palácio, gravada para um documentário realizado por José Augusto Ribeiro e Neila Tavares, foi destaque do programa Abertura nos 25 anos da morte de Getúlio. O depoimento dos dois, o filho e a filha de Getúlio Vargas, é intercalado pela leitura sóbria e emocionada da Carta Testamento, feita por uma das vozes mais marcantes e bonitas do Brasil, a de Paulo César Pereio. É hora da família Vargas no Abertura e, de quebra, um encontro de Glauber Rocha com o psicanalista Eduardo Mascarenhas, que dá uma aula sobre as origens da psicanálise e uma pequena performance do quarteto em si. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim.
me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Lembra, Lutero, de 25 anos que eu pisei nessa sala pela última vez e que comecei a fazer a desordem dentro do ministério. Nunca pensei que o sacrifício de um homem só pudesse ter significado tanto para um povo. E aqui estava eu, bem atrás da cadeira dele. Saí daqui para falar com o capitão N. Garcês do Reis, chefe da guarda pessoal. Mal podia imaginar eu que essa resistência iria até o sacrifício pessoal do meu pai. Aí todos os ministros. Como foi o seu último contato com seu pai? Ele, depois da reunião ministerial, ele veio se deitar e eu fiquei ali no corredor Lutero, daqui desse lado. Lá por volta de 5 horas da manhã, eu vi o meu tio Benjamin entrar no quarto dele e sair. Digo, então ele está acordado. Entrei também e perguntei o que é que eles queriam. Chamaram o Bejo para depor no Galeão. E eu disse a eles que se quisessem o depoimento do Bejo, que viessem buscá-lo aqui, que hoje ele não podia sair daqui. E aí eu aproveitei e disse, papai, eu estou bolando umas travessuras por aí, o senhor me dá cobertura? Ele respondeu, não adianta, minha filha. O Zenóbio já foi convidado para ministro da Guerra do Café. Disse, por que o senhor não me disse isso ontem? Eu disse, porque não adiantava mais nada. Vai dormir e não me amola mais. Eu saí e estava no telefone, conversando com os oficiais da Vila Militar e com todo o pessoal que eu sabia que estavam conosco, quando alguém me segurou pelos ombros e gritou, Alzira, seu pai. Eu vim correndo, cheguei aqui, ele estava agonizando. Eu me joguei sobre ele, creio que ele ainda me reconheceu, porque sorriu levemente. Um médico, amigo do Lutero, colega de turma, o Dr. Flávio Miguel de Mello, estava sentado ali, com um aparelho de pressão, e me fez sinal com a cabeça que era inútil. Daí, então, pouco antes, logo depois da reunião ministerial, ele tinha me dito, aqui tem uma chave. E essa chave abre este cofre, naquele gabinete. Você, Alzira, abre, os documentos são teus. Os valores são da Darcy. Está bem. Então, quando me mandaram sair do quarto para vesti-lo, porque ele estava de pijama, eu cheguei até a porta e voltei correndo. Disse, eu quero a chave. Pensaram que eu estava doida, claro.
encontraram a chave embaixo do corpo dele. E foi aí que eu encontrei, então, o resto da carta de testamento, que eu não vi na hora. Eu peguei e joguei tudo dentro da minha bolsa, da pasta que eu trazia sempre comigo, e botei o casaco de pijama nas minhas costas e fiquei com ele todo o tempo, até que a polícia, chefiada pelo Éboli, que era nosso amigo, veio e me pediu o casaco. Eu disse, não dou. É meu. Aí meu primo disse, dá, Alzira, porque depois eu recupero para ti. Tá bem. E foi assim que eu me vi separada do casaco e só recebi muito tempo depois, quando a polícia técnica devolveu. E, senhor Lutero, como foi seu último contato com seu pai? Pouco tempo depois dele se recolher, eu entrei no quarto, ele estava sozinho, e falei que estava eu e meus amigos, estávamos prontos para a resistência. Dizia, meu filho, mas hoje não vai correr sangue aqui. Como, meu pai? Se nós resistirmos, tem que correr sangue. Diz, não, meu filho, se algum sangue correr, é sendo de algum velho cansado de tudo isso. Me assustei e fui falar com meu tio, Benjamin. Contei o que ele tinha me dito. Disse, nem pensa nisso, meu filho, não é capaz de fazer uma coisa dessa. Aí deitei-me no sofá ao lado aqui do corredor, quando foi despertado pelo mordomo João Zaratini, que me acordou dizendo, ouvi um tiro no quarto do seu pai. Imediatamente cheguei aqui, ele estava ainda vivo, em seguida entrou a Alzira, quando ele viu a Alzira, ainda esboçou um sorriso e pouco depois faleceu. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então vai fazendo uma panorâmica ali para o quadro, ok, vai pro vermelho outra vez. Vai lá, vai fazendo uma panorâmica. Então vai, começou? Vai, no quadro, atenção, abertura, Sigmund Freud e a psicanálise. Um quadro, aliás, aquele quadro é de quem ali, Mascarenhas? Wakabayashi, Paula Gaetan, bom, Sigmund Freud, Monteruz. Bom, de qualquer forma é o seguinte, as maiores vedetes da televisão brasileira são Flávio Cavalcante, Sargentelli, Sônia Braga, Chico Anísio, Silvio Santos, Chacria e... Bom, o sétimo eu não vou dizer. Agora, falando aqui, bom, o problema é o seguinte, Eduardo Mascarenhas é um psicanalista. Eu não vou fazer maiores aproximações, nem maiores apresentações dele. Eu gostaria apenas que ele se dirigisse ao público do programa Abertura para explicar o que é a psicanálise, quem foi Sigmund Freud, porque ninguém sabe nada de psicanálise, todo mundo tem medo. De forma que... A história da psicanálise é uma história engraçada, porque ela começou com uma história de amor. O Freud, ele era um médico vienense, devia ter uns 30 anos, estava meio ruim de grana e queria se casar, e era um sujeito ao mesmo tempo muito ambicioso intelectualmente, ao mesmo tempo que também era um cara inseguro. Através da vida dele toda, ele era um cara que sempre teve insegurança intelectual, se sentia burro, se sentia incapaz de deixar uma grande obra e uma grande vontade de fazê-lo. E a história da psicanálise começou com uma história de amor. O Freud, ele trabalhava em Viena e associou-se a um médico neurologista mais velho chamado Joseph Breuer. E o Breuer estava tratando de uma moça, que era uma moça muito bonita, que ficou
conhecida como Ana O. O nome dela não era esse, mas ficou conhecida como Ana O. E ela sofria de umas paralisias, sofria de de uma série de sintomas, e o Breuer ficava hipnotizando-a e melhoravam os sintomas dela. Aí, um certo dia, ela confessou ao Breuer que ela estava apaixonada como mulher por ele. E lançou-se aos braços do Breuer, e o Breuer, que era um sisudo médico de 50 anos, ficou muito chocado com isso e resolveu abandonar o tratamento. E pegou a esposa e resolveu fazer uma segunda viagem de núpcias para tentar repor as coisas nos seus devidos lugares. Anos se passaram e ele veio a contar ao Freud sobre esse tipo de caso. E o Freud, talvez um pouco menos pretensioso que o Breuer, ele ficou pensando por que seria que essa moça teria se apaixonado pelo Breuer, que afinal de contas tão fascinante assim não era. Então, ele ficou pensando por que haveria de surgir entre o médico e a sua paciente uma história de amor, né? E nessas circunstâncias... Alguém telefonou, alguma paciente, talvez que ele ame, que esteja me chamando. Pois é, e aí na crença, né, desse nível de não ser tão glamuroso assim, o Freud ficava pensando por que isso acontecia. E ele reparava, em outros casos, que acontecia alguma coisa muito semelhante, que as pessoas ficavam não só encantadas como uma admiração intelectual e coisas assim, mas ficavam encantadas sexualmente pelo médico, ficavam realmente apaixonadas pelo médico. E aí ele, a partir desse tipo de constatação, ele começou a se dar conta de que talvez esse tipo de experiência fosse a reprodução de algum tipo de vivência anterior. A psicanálise é a remoção, a revelação do inconsciente coletivo. Esse é um discurso transversal, transtextual. Então, isso daí a gente vai já chegando aí. E o negócio, então, é que o Freud disse: isso deve ser a reedição, uma repetição de alguma história de amor pregressa na vida das pessoas. E nesse momento ele descobriu alguma coisa que chocou o mundo, né, daquela época. Viena era uma espécie de Florianópolis, uma espécie de Belo Horizonte da Europa, em termos de preconceitos e coisas dessa natureza. E o Freud começou a supor, através da observação dele e de outros pacientes, que já desde muito cedo surgia entre as pessoas que nos cuidam originalmente na nossa vida, que são os nossos pais, e nós, uma história de amor. E uma história de amor que é uma história de amor sexual, com todas as peripécias de um amor carnal, de um amor violentamente erótico, com todos os ciúmes, com todos os conflitos que esse tipo de amor representa. Então, nesse momento, foi descoberto um dos pilares, uma das revoluções. O Freud botou a criança de cabeça para baixo. Ele desangelicalizou a criança e colocou-a como um ser vigorosamente erótico, uma espécie assim de um Otelo, né? De um Otelo furioso que com ninguém a sua desdêmona gostaria de compartilhar. Então, Luiz dizia Goethe. Então, nessas circunstâncias, ele se perguntava por que isso não aparecia, né, na mente consciente dos adultos. Então, descoberta essa situação da sexualidade infantil, ele se perguntava por que isso não aparecia de uma forma clara, consciente na cabeça das pessoas. Então, ficou descoberta uma outra teoria psicanalítica, né? Ficou descoberta a teoria da repressão, e ficou estabelecido de que existe, além da nossa mente consciente, né, que nós, além de sermos aquilo que nós supomos que somos, além de pensarmos aquilo que nós supomos que pensamos, além de desejarmos aquilo que nós imaginamos desejar, nós somos também uma outra pessoa que tem pensamentos, sentimentos
e desejos que nós próprios não sabemos quais são. Então foi descoberto, nesse momento, o inconsciente. Então, fazendo uma retrospectiva, até agora, o Freud descobriu já, com esses elementos, 3 coisas. A primeira delas, a existência de um vigoroso conjunto de desejos eróticos, sexuais, que desde a mais tenra infância se põe de manifesto. Foi a descoberta A sétima vedete é Nelson Rodrigues, o inconsciente coletivo da dramaturgia brasileira. É a 7ª estrela da televisão. Então, foi descoberto a sexualidade infantil. Depois, o Freud descobriu um outro... Falar em sexualidade, abaixo Carmen Miranda e viva Luz del Fuego. Então, seguida essa situação, o Freud descobriu a problemática da transferência, que essa sexualidade infantil, que de início vinha na relação com os pais, posteriormente, ela era alguma coisa que se aparecia novamente na relação com o médico. Né? Isso é a teoria da transferência. Quer dizer, nós podemos dizer que a psicanálise é o encontro entre 2 pessoas que vivem as peripécias de uma história de amor. Né? O paciente, invariavelmente, vive uma relação... Todo mundo tem medo de psicanálise. Todo mundo tem medo de psicanálise. Todo mundo tem medo da análise ao sistema psíquico. Todo mundo tem medo da psicanálise porque todo mundo tem medo dos desejos vigorosos, que são os desejos de amor, sexualidade, ódio, ciúme, competição, rivalidade, e que aparecem invariavelmente em todos os seres humanos. Abre tudo. Eduardo Mascarenhas mora na Lagoa. Então, o que a gente pode dizer que um tratamento psicanalítico consiste é um tratamento que reproduz toda uma história de amor, com uma única condição. Né? É uma história de amor que libera os homens da tortura, da neurose. Que libera os homens da tortura e da neurose, com uma única condição, é que existe um voto de castidade por parte do psicanalista. Essa seria a diferença mais fundamental entre uma história de amor entre amantes e uma história de amor entre psicanalizando e psicanalista. É que os sentimentos e os desejos não são consumados e são pensados, discutidos e problematizados no interior do espaço psicanalítico. Em suma, uma psicanálise é um encontro sistemático de 2 pessoas que sistematicamente... Eduardo Mascarenhas, um discurso psicanalítico na televisão, um fluxo que o tempo interrompe sobre a Lagoa no sábado de tarde. Então, se encontram sistematicamente para saber o que essas 2 pessoas, o que acontece entre essas 2 pessoas, quando elas se encontram sistematicamente para saber o que acontece entre as 2 pessoas. Seja de cabeça feita. Aliás, leiam Cabeça de Papel de Paulo Francis. Corta. Soninha, Silva, Dorinha e Sinara. Essas 4 vocês conhecem, elas integram o quarteto em si. Mas o que vocês não sabem é que elas são também excelentes atrizes, estão arriscadas, inclusive, a ganhar o prêmio Mulher desse ano, pela participação no espetáculo... Não esqueci novamente. Em 1000 kHz. Quarteto em si em 1000 kHz, é verdade. Mas é um espetáculo realmente maravilhoso, elas estão dançando e estão realmente de atriz e tal. Eu estou dizendo que vocês não sabem, mas na verdade muita gente já sabe, porque elas já viajaram para Chuva. Vocês estiveram aí, não sei, onde foi que vocês estiveram, Silva? Estivemos em Brasília, em Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Recife, Fortaleza, Campina Grande, Natal. João Pessoa. Perfeito, João Pessoa. E aqui no Rio elas estão no Teatro Vanucci. E vão ficar aqui até quando? Até meados de julho. Depois vamos para São Paulo, não percam. Agora me diz um negócio. E esse negócio de atriz aí, como é que pintou essa transa aí? Quem é que fala? São 4, não sei. Todos falam. A ideia foi do Túlio Feliciano, que é o diretor do show. Ele teve a criação praticamente do show, a ideia, e
falou conosco, nós gostamos, escolhemos o repertório e o roteiro foi nosso e dele. É aquela ideia do teatro que eu achei fantástico, né? Aquele rádio teatro que vocês fazem, o script também do Túlio. Muito. Eu fiquei impressionado, inclusive eu esqueci de destacar também a atuação de alguns músicos aqui. O Luiz Cláudio, o nosso jovem maestro, está soberbo. O Elvis também, um narrador, está sensacional. Não sei se vocês se lembram, eu acho que existe até ainda, novela de rádio. Elas fazem realmente magnificamente bem. E também tem transa de astrologia, né? Tem, altas astrologias. E agora, essa ideia desse show, é ideia também para disco? Vocês vão... Nós vamos gravar no fim desse mês. Vamos gravar para a Polygram, também com produção de Luiz Cláudio Ramos, que é o nosso diretor musical e arranjador. E outra coisa, mas vai ser a ideia desse show, quer dizer, vai ser 45 em 100 kHz, essas coisas? Em 1000. Mil. Está diminuindo, hein? Em 1000 kHz. Não, nós vamos tirar músicas desse show, mas vai ter mais alguma coisa inédita ainda. Vamos tirar, assim, as músicas mais representativas. Tá. Então vamos aproveitar, já que elas vão ficar aqui até meados de julho, e naturalmente o negócio vai continuar, você já tem programado o futuro já desse show? Já. Quer aproveitar que, modéstia à parte, esse programa é visto por 15 milhões de espectadores. Para onde é que vocês vão depois? Nós vamos para São Paulo, 2 meses, depois interior de São Paulo, depois sul. Olha, quer dizer, 79 vai ficar por conta desse show? Sim, em 1000 kHz, 79 em 1000 kHz. Em 1000 kHz. Não percam, Quarteto em Si em 1000 kHz. Abertura. Democracia. Um Brasil livre para brasileiros livres. O programa de quem sabe, como você, compreender o mundo de hoje e ver o mundo de amanhã. Boa noite.